A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. E hoje nós estaremos estudando a última lição das lições bíblicas da Escola Dominical desse segundo trimestre do ano de 2025, onde estamos estudando um pouco do livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, com o tema maior, e o Verbo se fez carne. Vamos falar com o Espírito Santo, o próprio Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nessa hora, eu quero convidar, eu quero te implorar, toma a direção desse estudo bíblico, fala conosco, em nome de Jesus. Amém! Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Como é que você está, meu irmão, minha irmã? Você meu amigo, você minha amiga, você que eu conheço, você que eu não conheço, você de longe, você de perto, você que decidiu nos apoiar aqui através desse canal para estarmos pregando a palavra de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, um abraço todo especial. Sim, nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus. Temos muitas aulas aqui no nosso canal, nós temos mais de 500 vídeos. E nesses vídeos nós apresentamos estudos bíblicos, pregações evangelísticas, cultos ao ar livre, cultos na congregação, testemunhos. Temos parceria com outros irmãos espalhados pelo Brasil, e você vai encontrar aqui no nosso canal outros vídeos da obra missionária. Nosso objetivo é sermos testemunha. O Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. E os apóstolos agarraram essa palavra e foram pregar a palavra de Deus, e nós estamos aqui como frutos dessa grande obra. Amados irmãos, eu quero fazer um breve resumo das lições que nós estudamos nesse trimestre, visto que hoje é a última aula do nosso estudo sobre o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Pois bem, na lição de número 1, nós estudamos sobre o Verbo que se tornou em carne. Na lição de número 2, aprendemos sobre o novo nascimento. Lição 3, a verdadeira adoração. Lição 4, Jesus, o pão da vida. Lição 5, a verdade que liberta. Na lição 6, nós aprendemos sobre Jesus, o bom pastor e suas ovelhas. Na lição 7, aprendemos sobre o tema Eu sou a ressurreição e a vida, palavras proferidas por Cristo. Lição 8, uma lição de humildade. Na lição 9, nós aprendemos sobre Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. Na lição 10, falamos sobre a promessa do Espírito Santo. Na lição 11, nós meditamos sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos. Na lição de número 12, que foi a última lição, nós estudamos sobre do julgamento à ressurreição do Senhor Jesus. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, que é a última lição desse trimestre. Já lembrando a você que no próximo trimestre nós estaremos estudando uma lição maravilhosa, falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, onde iremos aprender sobre o nascimento da igreja primitiva e como se deu esse nascimento e crescimento ali, desenvolvimento da fé cristã. Convido você a acompanhar os nossos estudos. Aliás, esses estudos são estudos da classe adultos, pois nas igrejas
existem estudos voltados para criança, pré-adolescente, adolescente, jovens, adultos, ou seja, em cada classe, de acordo com a idade, são ministrados estudos específicos. E no caso dos adultos, estamos estudando sim sobre o Evangelho de João. E eu convido você a aumentar o volume aí do seu celular. Se você estiver dentro do ônibus, coloque o fone aí, se for possível. Aumente o volume aí do seu aparelho e vamos estudar as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você estiver lendo a Bíblia, se você quiser estudar mais a Palavra de Deus, adquira alguns livros, os livros que falam da Palavra de Deus. Isso vai te ajudar a entender a Palavra do Senhor dos Exércitos. Pois bem, lição de número 13. Essa lição ela vai ser ministrada no dia 29 de junho do ano de 2025. Tema do nosso estudo de hoje, renovação da esperança. Hoje nós iremos falar sobre o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. O que aconteceu pós-ressurreição. Quem viu o Senhor Jesus Cristo depois que Ele ressuscitou? Quem foram as primeiras testemunhas a ver o túmulo vazio e a ver Jesus Cristo ressuscitado? Quantas pessoas viram Jesus Cristo depois que Ele ressuscitou? O que Pedro, o que João, o que as Marias testificaram sobre a ressurreição de Jesus? Será que o apóstolo Paulo gastou alguns capítulos das suas epístolas para falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Como foi a experiência dos discípulos ao lado de Jesus depois que ele ressuscitou? Porque diz a Bíblia que Jesus ficou um período de tempo com os discípulos. Essas e outras perguntas nós iremos conhecer, nós iremos responder. A própria Bíblia vai nos responder através aqui do estudo bíblico. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19, versículo 20, versículo 24, até o versículo 31. Porém, eu estarei lendo o texto áureo e a verdade prática primeiramente. Pois bem, texto áureo. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. E também eu estarei lendo a verdade prática, falando sobre a ressurreição de Cristo, representa o ápice da esperança cristã. Agora, meus queridos, estaremos lendo a leitura bíblica em classe, João capítulo 20, versículo 19 e 20, e também versículo 24 ao versículo 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos,
Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Talvez aqui tenha sido a primeira vez, né, que aparece uma referência tão notória sobre um título que é dado ao povo de Deus, crente. Tomé respondeu e disse: Senhor, meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste-me. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, ou seja, a Bíblia Sagrada, e mais especificamente ali no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Maravilha, maravilha de Deus! A partir do momento que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós recebemos vida, nós recebemos esperança, nós recebemos paz, nós recebemos fé, a nossa alma transborda de alegria, o nosso espírito se alegra. E não só lendo, mas também ouvindo estudos bíblicos, ouvindo pregações, ouvindo alguém falar de Jesus, isso alegra o nosso espírito. Isso mostra, irmão, isso mostra que o homem não é feito só de osso, de carne, de sangue. Dentro do ser humano existe o espírito, e é através do nosso espírito que nós adoramos ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Agora vamos aqui para a nossa introdução, lembrando que você que é professor da escola dominical e que acompanha os nossos estudos, você pode apresentar também alguma sugestão aqui nos comentários. Você pode também comentar se nós precisamos melhorar em alguma coisa, se as nossas aulas estão ajudando você a ministrar os estudos para os seus alunos. Você que não é professor da escola dominical, mas que é aluno, faça o possível para ler a revista da escola dominical antes do dia marcado para a escola dominical. Infelizmente, muitos só pegam na revista quando estão na igreja, quando estão na hora participando da escola dominical. E o melhor, eu aconselho, é ler a lição, estudar a lição, para no dia do estudo da escola dominical você ter condição de até mesmo comentar, levanta a mão, faz um comentário, ajuda o seu professor, mostra que você tem conhecimento, mostra que você se preocupou, você teve interesse em ler aquele estudo bíblico, que você aprendeu lendo aquele estudo bíblico. E para você que não é professor, e também não é aluno, mas que sente prazer em sentar para ouvir a palavra de Deus, saiba que você é um bem-aventurado. Existe até uma promessa, existe até uma palavra no livro de Apocalipse, aqui no primeiro capítulo, versículo 3 de Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê. Irmão de meus, mas é só quem lê que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado significa feliz também, né? Será que só é feliz quem lê a Bíblia Sagrada? Vamos continuar lendo o texto? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então você está observando aí? Às vezes você pode ter dificuldade para ler. Talvez você não lê porque tem problema nas vistas, talvez você não lê porque não teve a oportunidade de frequentar uma escola, talvez teve que começar a trabalhar muito cedo e assim por diante. Mas Deus te deu esses ouvidos abençoados aí. Através dos seus ouvidos você pode ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, porque o livro de Apocalipse é um livro de profecia, é um livro profético, é um livro que está anunciando os acontecimentos dos fins dos tempos.
Ou seja, bem-aventurado não só aquele que lê, não só aquele que ouve, mas aquele que guarda a palavra do Senhor no seu coração, guarda aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada no seu coração, porque o tempo está próximo. Voltando aqui para o nosso estudo, introdução. Chegamos à última lição desse trimestre. A palavra que a define é esperança. Hoje nós iremos destacar muito essa palavra esperança. Guarde aí, viu? A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nessa lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Esperança cristã. Quando falamos de esperança, falamos das promessas do Senhor Jesus, falamos na pessoa a qual nós esperamos. Tem pessoas que têm esperança que o Brasil vai melhorar, tem pessoas que têm esperança que os políticos lá em Brasília venham fazer melhor pela sociedade, principalmente pelos menos favorecidos. Tem pessoas que têm esperança de um dia ganhar na Mega Sena, na Telecena. Tem pessoas que têm esperança de um dia ficar rico. Tem pessoas que têm esperança de arrumar um namorado, de arrumar um bom companheiro, uma boa companheira. Tem pessoas que têm esperança de arrumar um serviço de um salário melhor, ou até mesmo passar em um concurso público. Outros têm esperança de um dia ter um carro, de ter uma casa própria. Todo ser humano carrega dentro do seu coração a esperança de ter algo. E muitos depositam essa expectativa de ter os seus desejos realizados em pessoas, em bens materiais, no médico e assim por diante. Mas quando falamos de fé, quando falamos de Bíblia, quando falamos de Deus, como falamos de vida eterna, como quando falamos das promessas de Jesus, a nossa esperança, ela não se limita a essa vida. A nossa esperança, ela aumenta e ela nos leva de encontro a esperar no Deus Todo-Poderoso. Tem um Salmo de número 40, né? Que diz, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. A igreja, os adoradores do Senhor Jesus na terra, têm essa esperança. Os servos do Senhor, quando se trata de promessas espirituais, nós esperamos no Senhor. E essa esperança, irmão, ela nos move por vários motivos. Principalmente porque quem prometeu o perdão, a vida eterna, foi o Senhor Jesus. E a esperança, a Bíblia fala que ela não traz confusão, ela traz alegria. Por que esperança? Porque nós iremos observar que os discípulos estavam tristes porque Jesus morreu. Porém, a Bíblia fala que Jesus ressuscitou e, a ressuscitar, ele renovou a esperança dos apóstolos, renovou a esperança da vida eterna. E os apóstolos puderam crer, puderam ver, puderam ter a certeza de que realmente Jesus Cristo era, eu digo era, eu estou me referindo ao passado, quando os discípulos estavam com Jesus. Mas nós temos a convicção que Jesus Cristo, ele não só era, mas ele é. No presente, no futuro, eternamente, ele é a nossa maior esperança. Então, amados irmãos, ponto de número 1, a aparição de Jesus Cristo. Paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus discípulos, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. Olha só, na segunda vez que Jesus se revelou aos seus discípulos, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. Por quê? O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes. Transeuntes. Nunca tinha lido essa palavra.
do lado de fora da casa onde estavam reunidos. Palavra diferente, né? Com portas e janelas fechadas. Essa palavra está em João capítulo 20, versículo 19. E os irmãos lembram, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, na manhã de domingo, a palavra do Senhor nos mostra que Maria foi a primeira testemunha, ou foi a primeira a testemunhar o túmulo vazio. Diz a Bíblia que um dos evangelistas testifica que quando Maria chegou no túmulo onde Cristo estava, né? O anjo disse para Maria: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Vejamos o que está escrito em João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o Senhor Jesus ressuscitou domingo de manhã, ou domingo de madrugada. E o texto está dizendo que à tarde daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, os discípulos, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, ou seja, os discípulos do Senhor Jesus haviam se espalhado quando prenderam Jesus. E o que acontece? Os discípulos agora estavam dentro de casa, escondidos, preocupados, tristes, sem esperança ou com pouca esperança, trêmulos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. Os discípulos estavam ali de alguma forma desesperados com tudo que aconteceu. Aquela cena de Jesus Cristo sendo pregado no madeiro, aquela cena de uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e Jesus, que nunca fez nenhum mal, preso ali entre dois malfeitores, aquela cena horrível de sangue no corpo de Jesus, e o povo gritando, né, antes sobre a condenação dele: solte Barrabás e prenda Jesus. E agora Jesus ali estava morto. Ou seja, na mente dos discípulos, Jesus estava morto. Era como se eles estivessem comentando entre si: será que não valeu a pena a gente ter abandonado tudo para seguir Jesus? A gente achou que ele era a esperança de Israel. A gente pensou, talvez, né, irmãos, os discípulos pensavam e comentavam entre si: será que não valeu a pena a gente ter deixado a nossa profissão de pescador para seguir Jesus? Será que não valeu a pena ter depositado toda a esperança nele? A gente acreditava que ele seria aquele que iria liderar uma rebelião contra o Império Romano. A gente imaginou que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador. Nós imaginávamos que ele era aquele profeta do qual Moisés profetizou, dizendo que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele, e a esse a gente deveria ouvir. Será que Jesus Cristo não era aquele do qual nós lemos no primeiro livro do Pentateuco, no livro de Gênesis? Naquela época não tinha capítulo, mas está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus prometeu que da semente da mulher iria enviar ou nasceria que iria pisar na cabeça da serpente. Palavra tipológica para falar do diabo. E agora eles ali tristes, preocupados, amados irmãos, na tarde de domingo, quando Jesus ressuscitou. E o texto nos diz: com medo dos judeus, porque eles estavam com medo dos judeus. Inclusive, amados irmãos, na época, quando Jesus ressuscitou, inventaram várias desculpas, várias mentiras por parte dos líderes judeus. Roubaram o corpo de Jesus. Vieram os seus discípulos de noite e roubaram o corpo de Jesus. Inclusive, existe até uma crença, né, contrária a essa promessa bíblica, né, esse texto bíblico.
quem morreu não foi Jesus, quem morreu foi o irmão de Jesus, porque Jesus tinha um irmão gêmeo. Você viu falar sobre isso? Entre tantas outras mentiras. Mas Jesus ressuscitou. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela é a coluna principal do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo é a base principal da nossa fé cristã. Nós não temos dúvida nenhuma de que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, glória a Deus nas alturas. E Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo, mas ele ressuscitou. E nós iremos falar sobre as testemunhas que viram Jesus pós-ressurreição. E quando os discípulos estavam todos juntos, olha o que o apóstolo João nos diz. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. É o que o texto bíblico está nos dizendo. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém, ou seja, o lugar onde os discípulos estavam. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana. Lembra do que eu li, do que eu falei? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Mas sim, à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos seus discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. A palavra de Deus nos diz que após Maria ver o sepulcro vazio, ela correu apressadamente e foi até os apóstolos. Isso aí domingo de madrugada, amanhecendo o dia. E ela então encontra com Pedro e com João. Os dois correm apressadamente e vão até o sepulcro. E ao encontrar o sepulcro, diz a palavra de Deus que eles encontraram o túmulo vazio. Aquela pedra que estava na porta, ela foi removida. A palavra de Deus nos mostra que João testifica, você não vai encontrar o nome João, que o apóstolo João ele tinha essa humildade de não fazer questão de dizer que era ele que estava ali junto com Pedro testemunhando o túmulo vazio. Mas João vê o túmulo vazio. E não só o túmulo vazio, ele conta que ele viu o lençol que estava envolvido no corpo de Jesus, porque é uma tradição judaica e também uma tradição naquela região ali, né, chamada de Oriente. Normalmente quando as pessoas morrem, eles envolvem um pano branco, né, tipo um lençol branco, no corpo dessa pessoa. Cada país tem a sua cultura diferente com relação ao sepultamento dos mortos. E João conta que ao entrar no sepulcro, ele viu o lençol que estava envolvido no corpo de Jesus em um lugar à parte. E João diz que um lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava em uma outra parte dentro do sepulcro. Esse lenço não estava embolado, esse lenço não estava jogado, pelo contrário, esse lenço estava dobrado. Não vou comentar aqui sobre o que diz a tradição a respeito disso aí, que era um sinal que o rei iria voltar e tal, mas eu quero te dizer que é como se o Senhor Jesus Cristo tivesse ressuscitado e sem pressa nenhuma, sem correria nenhuma, ele ressuscitou, fez questão de dobrar o lenço, fez questão de sair sem aquela pressa. Oh, glória a Deus, porque o grande milagre já havia acontecido, que era a ressurreição dos mortos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que Cristo, ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro a ressuscitar. E ele falou várias vezes para os seus discípulos, né? Quantas vezes Jesus disse, o Filho do Homem será traído, será negado, será
preso, o Filho do Homem será julgado, será condenado, será morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus uma certa vez disse que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, importa também que o Filho do Homem permaneça 3 dias no seio da terra, no coração da terra. Era uma referência aos 3 dias em que ele estaria morto, mas ele iria ressuscitar no terceiro dia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus! Dando prosseguimento, temos muita coisa aqui para estar comentando, irmãos. Vamos estar lendo aqui. No entanto, eles mostravam ceticismo, incredulidade quanto à afirmação de Maria. Lembra que Maria deu a notícia? Mas os apóstolos ficaram em dúvida se Maria estava falando a verdade ou não. Primeiro que é bom analisar, irmãos, naquela época, infelizmente, o testemunho de uma mulher não tinha tanta validade. E ao mesmo tempo eles acreditavam que Maria estava assim, de alguma forma ainda, como é que eu posso dizer, a mente de Maria, a alma de Maria ainda estava perplexa com relação a tudo aquilo que aconteceu. Maria estava se recusando a acreditar que o mestre, que é aquele que havia libertado ela de vários demônios, parece que eram 7 demônios. A gente, às vezes, quando acontece uma coisa, quando a gente recebe uma notícia, dependendo do contexto, você se recusa a acreditar. Suponhamos que de repente você recebe a notícia de alguém que faleceu, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você viu, acabou de ver ele, acabou de estar com ele, de repente você recebe a notícia que ele morreu, e qual é a sua reação? Não acredito, eu não acredito que aquela pessoa tão bondosa, aquela pessoa maravilhosa se foi. Pois é. Era como se fosse um sentimento desse tipo que pairava ali na alma de Maria. E os discípulos, a princípio, não acreditaram que Maria estava falando a verdade. Dando prosseguimento e glorificando o nome de Jesus porque ele ressuscitou. De fato, tinha fugido para suas casas quando Jesus foi preso, estando apenas Pedro e João posicionados à distância, ou seja, quando Jesus foi preso ali no jardim do Getsemane, segundo o comentarista, era um jardim que ficava ali no Monte das Oliveiras. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuaram escondidos com as portas trancadas no mesmo local, quando Jesus voltou a aparecer entre eles e repetiu 3 vezes: Pai seja convosco. O registro das aparições de Jesus entre a ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Lembra? Lucas diz que depois que Jesus ressuscitou, ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos. Fique imaginando, né, irmãos? Como foi maravilhoso para os discípulos estar na companhia de Jesus ainda por mais 40 dias, comendo, bebendo, se divertindo, recebendo as últimas instruções por parte do Senhor Jesus. E o comentarista da lição, ele faz questão de marcar, de dividir conosco esses textos bíblicos que nos mostram quantas pessoas viram Jesus pós-ressurreição. Alguma vez você já... Vamos ler os textos bíblicos que nos mostram as pessoas que viram Jesus depois que ele ressuscitou. Primeiro, Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, João capítulo 20, versículo 11 ao 18. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. E tendo dito isso, voltou-se para trás
e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, ou em outras traduções, né, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseram, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Aí ela já percebeu que a voz era diferente. Já não era mais a voz dos anjos, aqui já era a voz de Jesus. E quem, irmãos, quem tem experiência com Deus, sabe quando é o Espírito Santo que está falando com ele, ou quando é algo da sua própria consciência, ou quando é uma seta maligna, o diabo soprando na sua mente. Maria tinha experiência com Jesus, e a maneira como Jesus falava com as pessoas e fala conosco hoje é totalmente diferente, irmão. Jesus Cristo tinha uma voz mansa, Jesus Cristo ele ensinava com mansidão. Eu lembro do que ele disse, né? Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ela, quando viu Jesus, né, ela ficou tão alegre, tão maravilhada, que rapidamente ela já queria tocar em Jesus, já queria abraçar Jesus, e Jesus então disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isto. Agora vamos para, junto ao túmulo vazio, já li aqui. Agora vamos para a segunda testemunha. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Vamos lá, Mateus, capítulo 28. Como eu sempre digo, estamos em um estudo bíblico. No estudo bíblico é necessário ler as referências bíblicas, senão a gente acaba entendendo mal, a gente acaba pregando o que não está na Bíblia. Vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 8 em diante. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ou seja, aqui mulheres, no plural, várias mulheres viram Jesus ressuscitado, ouviram o túmulo vazio. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Oh, glória a Deus. Vamos agora para o terceiro grupo de pessoas que viram Jesus. Depois foi a vez de Pedro, Lucas capítulo 24. O apóstolo Pedro também teve essa experiência. Afinal de contas, o apóstolo Pedro, irmão, fazia parte ali do círculo de amigos mais próximo de Jesus, né? Pedro, Tiago e João, e inclusive Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Ele faz questão de dizer que Pedro, ele era considerado uma das colunas da igreja de Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 34. Se não, vejamos aqui, cadê? Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Simão, Pedro, ou Cefas, está se referindo à mesma pessoa. E como eu disse no texto bíblico, mostra que o apóstolo João e Pedro viram o túmulo vazio. Essa palavra também sobre Pedro ter visto Jesus Cristo ressuscitado, o apóstolo Paulo fala sobre, apresentando uma lista de quem viu Jesus Cristo pós-ressurreição. O apóstolo Paulo, ele cita, vamos observar o que Paulo fala sobre isso, relacionado a Pedro. Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ou seja, Paulo testificando, Paulo até diz, né?
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, talvez você está acostumado a apenas ouvir essa frase, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi no dia da Santa Ceia, né? Quando é lido aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, mas Paulo também repete essa mesma palavra aqui, né, dentro de um outro contexto, aqui falando sobre a ressurreição, no sentido de apresentar as testemunhas. Vamos lá, quarto grupo de pessoas, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Você lembra dessa passagem bíblica? Vamos lá para Marcos, capítulo 16, versículo 24. Vamos ver o que o evangelista Marcos nos fala a respeito disso. É isso mesmo? Cadê? Marcos, capítulo 16, versículo 12. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Pós-ressurreição do Senhor Jesus, tem mais esse outro grupo aí, de dois discípulos que viram Jesus Cristo pós-ressurreição. E me parece que esses dois discípulos aí talvez sejam os mesmos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Vamos tirar essa dúvida? Vamos ler o texto bíblico que o evangelista, que o comentarista da lição nos mostra aqui, Lucas capítulo 24, versículo 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distavam de Jerusalém. Vocês lembram? A Bíblia fala que Jesus apareceu no meio desses dois discípulos, e os dois discípulos estavam ali sem entender o que estava acontecendo, se recusando a acreditar no que havia acontecido. De repente Jesus se aproxima deles, lança pergunta: por que vocês estão conversando entre si? E os discípulos: porventura você é peregrino aqui em Jerusalém, que não sabe das últimas coisas que têm acontecido? E Jesus agiu como se que não soubesse do que estava acontecendo. Mas quais? De Jesus de Nazaré, qual a gente esperava que ele fosse o Salvador do mundo, o Messias, o Cristo, e de repente o mataram. E aí Jesus começa depois de uma longa conversa, Jesus começa a apresentar a Bíblia hebraica para eles, né? Porque nessa época não tinha ainda o Novo Testamento estava em formação. E diz a Bíblia que Jesus diz para aqueles discípulos honestos de coração: não sabeis vós que era necessário que se cumprisse em Cristo tudo aquilo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas? Porque o Antigo Testamento ele era dividido nessa ocasião em 3 pilares, né? Livro da lei, livro dos profetas maiores, profetas menores, e também no livro de Salmos. E nessas 3 categorias existem profecias diretas e indiretamente apontando para a vinda do Messias, o nosso Salvador. Jesus também se revelou a 5 discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Vamos observar essa palavra, Marcos capítulo 16, versículo 14. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Se não, vejamos aqui, 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Irmãos, era um momento ali difícil, né? Os discípulos estavam naquela, acredito ou não, Jesus ressuscitou ou não, porque até então ninguém nunca tinha passado pelo que Jesus havia passado, com uma morte tão cruel, e eles eram sabedores também, né, segundo a cultura e a tradição daquela época, que a pessoa, quando era crucificado, já era, irmãos, crucificado naquela época, era a pior morte daquela época, impossível a pessoa voltar a viver. E ao mesmo tempo, irmão, no meio da luta, isso é normal, quando eu e você, às vezes, quando um crente enfrenta uma luta, dependendo do tamanho da luta, da prova, da tribulação, ele fica, tipo assim, ele fica mais sujeito
se deixar levar por aquela situação do que a crer. Vamos supor que a pessoa está doente e recebe um diagnóstico do médico falando, ó, sua situação não tem cura não, tem que admitir para você. Isso aí balança a nossa estrutura, não é fácil continuar crendo, é preciso ter muita força de Deus e assim por diante. Na hora da luta, às vezes a gente esquece das promessas de Deus, isso é normal, nós somos seres humanos. Prosseguindo aqui, posteriormente, na presença de Tomé, tem vários textos bíblicos aqui, irmão, que eu estou preocupado se vai dar tempo. Acho que eu não vou citar os textos, não vou procurar os textos bíblicos, não, vou só citar. Posteriormente, na presença de Tomé, João capítulo 20, versículo 26 ao versículo 31, e também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. A seguir, o sétimo grupo de pessoas que viram Jesus apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Essa palavra está em João capítulo 21. Oitavo grupo de pessoas que viram Jesus pós-ressurreição fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Sabia disso? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, por mais de 500 discípulos também, fora esse grupo aqui que eu estou citando para vocês. Paulo chega até ao ponto de dizer que, dentre essas testemunhas que viram Jesus ressuscitado, alguns ainda estavam vivos, oh aleluia! Alguns ainda estavam vivos no período em que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Vamos observar aqui em qual ano foi escrito a carta aos Coríntios, aproximadamente. Vamos aqui para a introdução ou pré-introdução, onde nós costumamos ter essas informações. Aproximadamente no ano 55 a 56 depois que Jesus Cristo nasceu. 55 ao ano 56 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta aos Coríntios. Vamos agora entrar para a cronologia bíblica. Jesus viveu ali aproximadamente 33 anos e meio. E essa carta é escrita no ano 55 depois de Cristo. Então você calcula aí, 33 para 40, vamos arredondar 33. No ano 33, aí 33 para 40, falta o quê? 7 anos. 7 anos, acrescenta em 7 anos. 40 até o ano 50, mais 10 anos. Aí vai para um total de 13 anos. Aí o ano 55, aí vai para 18 anos. Então, aproximadamente, irmão, 19 anos depois que Jesus foi para o céu. Porque uma coisa é você fazer a cronologia do ano DC, depois do nascimento de Cristo, e outra coisa é você fazer a cronologia depois que Jesus foi para o céu, ou seja, depois do ano 33, apesar que existe controvérsias com relação à data exata em que ele nasceu, mas a tradição cristã, na sua maioria, trabalha dentro desse cálculo aqui que eu estou falando para os irmãos. Então, 18 a 19 anos depois que Jesus foi para o céu, Paulo então escreve essa carta aos Coríntios, e Paulo diz que alguns daqueles que viram Jesus ressuscitado ainda estavam vivos. Ai, meu Deus, eu quero que você leia esse texto para a gente não ter nenhuma dúvida. Vou resumir aqui para os irmãos. Porque primeiramente, João capítulo 15, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Oh, glória a Deus! Mas alguns já dormem também. Essa palavra está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Então Paulo estava dizendo que, embora tenha se passado 18 anos que Jesus havia subido para o céu, mas ainda existia várias pessoas vivas, das quais muitas essas testemunhas que viram Jesus.
Alguns haviam falecido. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Espero que você esteja entendendo. Dirigiu-se também a Tiago, seu irmão, Tiago, irmão de Jesus, porque abro parênteses para dizer que a tradição católica crê que Maria não teve outros filhos, mas sim que permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Isso aí é o que diz a tradição católica. Porém, os textos bíblicos deixam bem claro que Maria teve vários filhos, e entre eles se destacaram 2, Tiago e Judas. Judas deixou um escrito, é um livro, uma carta que está ali ao lado do livro de Apocalipse. E Tiago, irmão de Jesus, no princípio ele não cria, depois ele passou a acreditar, ele então se converte a Jesus, se torna uma das colunas da igreja de Jerusalém, um dos obreiros principais da igreja sede, da igreja mãe. E Tiago também deixa uma carta, carta universal do apóstolo Tiago. Está no final ali, perto da carta aos Hebreus. Então Tiago também viu o Senhor Jesus ressuscitado. Por fim manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Lembra quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias ali com seus discípulos e ele apareceu novamente aos seus discípulos para dar as últimas instruções. Vamos ver o que Lucas fala a respeito disso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, ou seja, sofrido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Oh, glória a Deus! Minha alma transborda de alegria, lembrando das últimas palavras do nosso Salvador. Diz a Bíblia que Jesus, após ter dado as últimas instruções para os seus discípulos, ele foi assunto ao céu. Ele subiu para o céu. E diz a palavra de Deus. Vejamos o que está escrito aqui. E estando com os olhos fitos no céu, olha só, versículo 9. Após Cristo dar as últimas instruções, Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, o recebeu, Jesus ocultou-se aos seus olhos. E estando com seus olhos fitos no céu, apareceu 2 varões e disseram para eles, varões galileus, por que olhais para o céu dessa maneira? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir como para o céu ouvistes ir. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que Paulo deixa bem claro, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos dar prosseguimento aqui, preciosas lições. A primeira lição é reter que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirige-se aos Coríntios afirmando, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como nosso Senhor. Um dia seremos como nosso Senhor. Ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus nos ensina preciosas lições. Eu lembro sobre muitas religiões que existem nesse mundo. E você que é um estudante da Bíblia, você que
é alguém que ama a palavra de Deus, você sabe, existem muitas religiões nesse mundo. Existe a religião do budismo, existe a religião do hinduísmo, existe a religião, inclusive a religião do hinduísmo é uma das maiores no mundo. Existe a religião, inclusive dentro da religião do hinduísmo, milhares de deuses são adorados. Acredita-se que exista, me parece, 300 milhões de deuses só lá na Índia. É um povo ali politeísta, né, que adora vários deuses. Existe a religião do islamismo, o fundador da religião do islamismo, me fugiu a memória o nome dele aqui agora. Me fugiu o nome dele aqui agora, mas o fundador da religião do islamismo, inclusive o Islã, nós temos a Bíblia Sagrada, né? O Islã, eles têm um outro livro sagrado chamado de Alcorão. O que vem ao caso aqui, irmão, me fugiu a memória aqui agora, né? Mas você deve saber quem é que eu estou me referindo. Se eu lembrar aqui, eu vou estar falando, entendeu? Certo é que os fundadores dessas religiões, eles morreram. Eles morreram. E o que vou falar aqui não é novidade, né? O fundador da igreja, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que morreu, mas que ressuscitou dentre os mortos. Tem até uma placa, né, no túmulo, onde está escrito, Ele não está mais aqui, mas Ele ressuscitou. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Preciosas lições, segundo ponto, aparições de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substituiu o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renovou a nossa esperança. Ou seja, depois que Jesus morreu, os discípulos já não tinham mais aquela mesma esperança de antes. Porém, após terem contemplado a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o sentimento de esperança, de fé, de expectativa na vida eterna, na volta do Senhor, porque o Senhor prometeu, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E essa esperança ela foi renovada de tal maneira que os 2 discípulos de Emaús, ele deixam bem claro que quando Jesus estava com eles, mesmo eles não reconhecendo de imediato, a alma deles transbordaram de alegria. Deixa eu ver se eu encontro o texto bíblico aqui. Cadê aqui? Lucas capítulo 24, versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura. Então eram os 2 testificando que quando Jesus estava com eles sentiam uma paz muito grande no seu coração, a esperança foi renovada. E você também pode ter essa esperança, você pode glorificar a Deus e pode dizer, Jesus ressuscitou. Lembre-se de uma coisa, o cristão pode até morrer, porque todos nós estamos sujeitos a morrer. O único acontecimento que pode impedir que eu e você venhamos a descer a sepultura como seres humanos é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento significa ser tirado à força de um lugar para o outro. Quando Jesus vier, Ele vai nos tirar a força desse mundo e iremos morar no céu. Mas se Deus decidir nos levar antes do arrebatamento da igreja, saiba que não é o fim. Essa esperança que você tem, ela vai te dar a vida eterna.
Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, nós podemos, o nosso corpo pode até se tornar pó, mas a nossa alma, o nosso espírito estará no paraíso, aguardando o dia em que o Senhor há de voltar. Porque no dia em que o Senhor há de voltar, eu creio, a Bíblia fala, a Bíblia nos dá base para crer, que nós iremos sair do paraíso, iremos entrar em nossos corpos, não importa onde a pessoa foi sepultada, mas a nossa alma, o nosso espírito vai entrar nos nossos corpos e iremos ressuscitar com outros corpos incorruptíveis, que é diferente de corruptível. Corruptível fala de corrupção, nosso corpo tem a tendência de se corromper, mas nós iremos ressuscitar com outro corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado. A tristeza deu lugar à alegria quando se apresentou aos discípulos e trouxe a paz. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo de Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter nossa capacidade de nos alegrar. Então, meus amados irmãos, a presença do Espírito Santo em nossa vida, a presença do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, o próprio Deus. Sim, nosso Deus é aquele que nos dá alegria, aquele que tira toda tristeza. O cristão pode até passar por um momento de tristeza, mas essa tristeza ela não é permanente. Nós temos mais alegria do que momentos de tristeza, porque o cristão não depende das coisas externas para ser feliz. Às vezes o crente está doente, mas ele sente a paz, sente a presença de Deus e continua ali com um outro semblante, um semblante de paz, um semblante de alegria. O cristão não depende, para o cristão, irmãos, se ele estiver enfrentando muitas das vezes uma luta, quantas vezes o cristão está passando por algum momento difícil e ele está rindo? Não é que ele não está passando um momento difícil, é porque o coração dele está alegre com a presença do Espírito Santo fortalecendo ele. Quem não tem a presença de Deus, muitas das vezes depende de circunstâncias, de momentos para ser feliz, para se alegrar. Tem gente que depende do seu esposo, da sua esposa, de encontrar com ela, ou com ele, ou com seu filho. Tem gente que depende do que ele ganha por mês, de qual trabalho ele tem, depende das amizades, depende de um jogo de futebol, depende das circunstâncias externas para viver felicidade. Não que isso não traga felicidade, mas eu estou falando de uma presença tão grande, tão forte, que é capaz de te dar alegria mesmo nos momentos da adversidade, nos momentos de tribulação. E foi essa presença que esteve na vida dos apóstolos de tal maneira que, com fé e com coragem, eles pregaram a palavra de Deus, aceitaram morrer, e diz a Bíblia que eles se regozijavam, se alegravam quando eles sofriam por amor a Cristo. Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo se refere à virtude da esperança junto à fé e o amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos compromissos, um dos componentes do fruto do Espírito Santo. Depois você leia lá Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 15. Paulo fala sobre as obras da carne, os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, essas duas virtudes devem ser evidentes em nossas vidas com Ele. Vou tomar um cafezinho aqui. Terceiro e último ponto. Aparição de Jesus, convicção fortalecida. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se incrédulo em relação à ressurreição de Jesus. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Cristo ressuscitou e eliminou aquela incredulidade. Nós somos sabedores que Tomé
Ele não acreditou na ressurreição de Jesus. Não foi só Tomé, vários discípulos não acreditaram na ressurreição de Jesus. Tomé é o mais citado, ou o único citado assim com o nome. E Tomé deixou bem claro, se eu não ver as marcas no seu corpo, se eu não ver uma marca nas suas mãos, eu não acredito. Jesus então se apresenta perante os discípulos, na segunda ou terceira oportunidade, e Jesus diz para Tomé, Tomé, veja aqui minhas mãos, sou eu mesmo. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E Jesus chamou a atenção de Tomé ali. Mas Tomé também é destacado por uma qualidade, não há quem diga que Tomé foi o único dos apóstolos que reconheceu que Jesus era Deus, ou foi o primeiro a reconhecer. Senhor meu e Deus meu, porque infelizmente existe um grupo que nega que Jesus Cristo seja Deus. Mas a gente vê aí Tomé dizendo, Senhor meu e Deus meu. Então, através desse texto, nós somos convidados a crer na ressurreição de Jesus, a crer no personagem de Jesus. Antigamente, né, vários incrédulos, ateus, vários estudiosos, descrentes, se levantaram tentando provar que Jesus nunca existiu e que Jesus é um produto da religião, que Jesus é invenção humana, que Jesus Cristo é uma mentira criada por uma facção que surgiu dentro do judaísmo, que Jesus Cristo é uma fábula, etc, etc. Mas nós louvamos a Deus porque os historiadores mais sérios, cristãos e não cristãos, não tem nenhuma dúvida de que o homem chamado Jesus, ele existiu e ponto final. Você tem dúvida? Quer conhecer um pouco mais? Agora eu já estou falando sobre testemunhas, agora eu já estou falando sobre documentos extra-bíblicos, documentos fora da Bíblia. Então, existem vários historiadores, eu não cheguei a colocar o nome aqui, mas existem vários historiadores ali do primeiro, segundo século, inclusive funcionários do Império Romano, que testificaram a existência desse homem chamado Jesus. Inclusive, um dos mais conhecidos é Flávio Josefo. Inclusive, irmãos, até que ponto vai a incredulidade das pessoas? Flávio Josefo não era cristão, não era seguidor de Cristo. Era um judeu, porém um judeu ali que ora estava com os judeus, ora estava com os romanos, mas dependendo disso aí, ele escreveu um livro, é que não tem aqui, tá aqui, perdão, viu, irmãos? Eu pensei que estava em outro local, tá vendo aqui? Esse livro aqui, ele foi, a princípio, escrito por esse historiador chamado Flávio Josefo. Eu não cheguei a marcar não, mas ele fala sobre Jesus. Não cheguei a marcar não, então nem vou procurar aqui. Se você tiver interesse, adquira esse livro, A História dos Hebreus, onde conta sobre a história dos hebreus do Antigo Testamento ali, falando sobre os imperadores também da época de Jesus. Então nós louvamos a Deus sobre isso. Vamos prosseguir, que não temos, o tempo já está acabando, para o vídeo não ficar tão extenso. Fortalecimento da fé, anteriormente cético, incrédulo, Tomé profere uma linda declaração de fé, Senhor meu, Deus meu. 3. Fortalecimento da esperança, além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, é o único povo da terra, irmãos, é o único povo da terra que crê no arrebatamento da igreja, que crê na volta do Senhor. As religiões do mundo, elas ensinam atalhos de como chegar até a vida eterna. Muitas religiões do mundo não ensinam Jesus como o único caminho. No cristianismo, irmãos, através da Bíblia Sagrada, nós vemos que é Deus
que vem até o pecador. É Deus que vem até o pecador, chamando o pecador, oferecendo esse amor chamado Jesus. A salvação vem do alto. Nas religiões é diferente. Nas religiões é o homem que é convidado a ir até o Criador, mas não ia ao Criador através de Jesus, mas ia até o Criador ou ia ter um meio de buscar a vida eterna através de atalhos, através dos seus próprios esforços. As religiões ensinam que é somente através dos seus esforços que você pode conseguir a vida eterna. Tem religiões que ensinam sobre o purgatório. Tem religiões que ensinam que se você não for bonzinho, você não vai herdar a vida eterna. Tem religiões que ensinam que se você não fizer sacrifício para para determinados santos, você não vai conseguir a vida eterna. Tem religiões que ensinam que você precisa passar por vários processos de encarnação e reencarnação, morre, o espírito volta, habita no corpo, e para herdar a vida eterna tem que habitar em um corpo bom. Irmãos, isso aí são atalhos. São religiões que ensinam que o homem tem que se esforçar para herdar a vida eterna, mas no cristianismo, mas na Bíblia Sagrada, mas em Jesus Cristo, você não precisa se sacrificar, nem procurar entrar por atalhos para chegar lá no céu. Basta você crer em Jesus. Jesus Cristo já pagou o preço que era para eu e você pagar. Jesus Cristo já fez por onde obter a salvação. A única coisa que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga, é crer. O apóstolo Paulo diz, né? Se com a sua boca você crê que Deus é o Senhor, se com a sua boca você crê que Jesus Cristo é o Senhor, se com a sua boca você confessa, aliás, se com a sua boca você confessa que Jesus Cristo ele é o Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse é o primeiro passo para ter a salvação. Aí vem um arrependimento. Guarde essa palavra no seu coração. Você, eu, qualquer outra pessoa, pode ser bom do jeito que for. Porque o homem tem a obrigação de ser bom, mas a gente tem que amar o próximo mesmo. Mas guarde essa palavra. Nenhum ser humano nesse mundo vai conseguir a vida eterna através dos seus próprios esforços, ou porque faz parte de alguma religião, não. Ele só vai ser salvo se ele se arrepender dos seus pecados e crer na existência desse Deus Todo-Poderoso e crer na existência de Jesus Cristo como o único caminho. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Nós não temos mais tempo para ler tantas referências bíblicas. Não dá para comentar tanto sobre comentários que já estão aqui na revista, mas eu creio que Deus falou conosco. Guarde essa palavra em seu coração. Eu quero agradecer a você que assistiu todas as nossas aulas nesse trimestre. Quero agradecer a você que ficou até o final desse estudo, porque você tem desejo de conhecer sobre Jesus. Se você ainda não serve ao Senhor, entregue sua vida para Jesus. Diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que sou um miserável pecador. Perdoa-me, entra na minha vida. E Deus vai tirar esse fardo pesado que está sobre você e vai te dar um fardo leve. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos ensinou, o Senhor colocou uma fé dentro de nós, cremos que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Ressuscitou o Senhor, para nos mostrar também que aqueles que crêem no Senhor irão ressuscitar. Pai, continua nos abençoando, abençoe todos aqueles que estão inscritos nesse canal, todos aqueles que ouvem essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha de Deus. Finalizamos o nosso estudo. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Lembrando que eu sou o irmão Edmilson, sirvo a Deus aqui na cidade de Betim, Minas Gerais.